Olá, amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, a oração da meia-noite. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos. Muitas vezes, antes de orarmos, é importante silenciar a alma e permitir que a palavra de Deus fale primeiro ao nosso coração. Porque não estamos apenas diante de um hábito religioso ou de uma tradição humana. Estamos diante do Deus vivo. Jesus Cristo não é apenas uma lembrança histórica. Não é somente um mestre sábio ou um profeta entre tantos outros. Ele é o Filho de Deus, ressuscitado e glorificado, que reina hoje à direita do Pai. E um dia, em breve, ele voltará em glória. Nesse dia, toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante dele, reconhecendo que somente Jesus é o Senhor. Isso não é uma ideia criada pela imaginação humana, nem uma opinião entre tantas. É uma verdade absoluta, declarada e confirmada pelas Escrituras. E eu te pergunto, você crê nisso? Crê que Jesus é o único caminho para o céu e a única porta para a vida eterna? A verdade que nunca passará? Se sua resposta for sim, então você já está trilhando o caminho certo, caminhando na luz que vem de Deus. Se sua resposta for sim, então sua esperança está firmada. Sua fé não está apoiada em areia movediça, mas no fundamento sólido que é Cristo Jesus. Ele é a rocha inabalável, e quem confia nele jamais será confundido. O apóstolo Paulo expressou esse anseio profundo em Filipenses 3,10, quando declarou: quero conhecer a Cristo, experimentar o poder da sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele em sua morte. Essas palavras não são apenas belas, mas revelam a essência do discipulado. Conhecer a Cristo não é apenas estudar sobre Ele, mas viver uma experiência real com Ele. Não se trata apenas de ler suas obras, mas de experimentar seu poder transformador. O Cristo que morreu também ressuscitou, e porque Ele vive, continua a salvar, a curar e a operar milagres hoje. Quando cremos no poder da ressurreição, entendemos que o nome de Jesus não é apenas um som ou um título, mas é autoridade, é poder, é vida. Quando Jesus subiu aos céus, ele não nos deixou sozinhos, pelo contrário, enviou-nos o Consolador, o Espírito Santo, aquele que ensina, consola, fortalece e nos capacita a andar na verdade. O Espírito Santo é a presença de Deus habitando em nós, guiando cada passo, revelando a vontade do Pai e enchendo-nos de poder para testemunhar de Cristo. Em Atos 2:4, lemos: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Esse acontecimento não foi apenas uma memória distante para os primeiros discípulos. Não é uma história trancada no passado. É uma realidade viva e atual, disponível hoje para todos que creem. Eu creio que o mesmo Espírito que desceu no Pentecostes continua agindo agora. Ele continua enchendo, renovando e capacitando o povo de Deus. O batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas e os dons espirituais não são motivo de vergonha, mas sinais da glória de Deus. O mundo pode zombar, mas nós jamais nos envergonharemos do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação. Vivemos em dias em que a fé é cada vez mais atacada. O mundo tenta nos calar,
ridicularizar nossas convicções e nos pressionar a negar o Evangelho. Mas precisamos permanecer firmes, cheios de coragem e da presença de Deus. Como servos do Senhor, não podemos negar o nome de Jesus, nem esconder o amor que temos por Ele. Ainda que isso nos custe algo, permaneceremos fiéis, porque só Cristo salva, só Cristo cura e só Cristo dá vida eterna. O Espírito Santo não apenas nos convence do pecado, mas também nos equipa para vencer. Ele nos dá ousadia diante das trevas, sabedoria diante das dúvidas e força diante das lutas. Atos 2:17 nos lembra da promessa do Senhor. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Essa promessa não é uma poesia simbólica, mas uma realidade espiritual para todos nós. O Espírito será derramado sobre todos os que crerem, homens e mulheres, jovens e idosos, todos capacitados a viver debaixo do sobrenatural de Deus. Mais do que nunca, precisamos do Espírito Santo em nossos dias. Muitos gastam suas forças tentando decifrar sinais do fim, discutir datas ou especular sobre o anticristo. Mas eu não quero viver distraído em debates sem fim. Quero viver com os olhos fixos em Jesus, desejando o derramamento do Espírito em minha vida. O maior clamor do nosso coração deve ser: Senhor, enche-me do teu Espírito. Não me deixes viver seco, frio ou indiferente à tua presença. Derrama sobre mim o teu poder, unge a minha vida e usa-me para a tua glória. Esse é o anseio de quem entende que nada neste mundo pode satisfazer como a presença de Deus. Dinheiro, status ou prazeres terrenos não se comparam ao privilégio de ser cheio do Espírito Santo. Ele nos fortalece para enfrentar tentações, nos consola das dores, nos guia das decisões e nos faz testemunhas vivas do poder de Cristo. A maior necessidade do nosso tempo não é mais tecnologia, não é mais riqueza, nem mais conhecimento humano. O que o mundo precisa, meu irmão e minha irmã, são de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Esse deve ser o nosso clamor diário. Senhor, enche-me até transbordar. Pois viver sem o Espírito é viver enfraquecido, mas viver cheio dele é viver em vitória. O Espírito Santo não é limitado, não é escasso, não é apenas para alguns escolhidos. Ele é promessa para todos os que crerem. Jesus mesmo declarou que o Pai tem prazer em dar o Espírito àqueles que pedem. Está lá em Lucas 11:13. E sabe o que isso significa? Significa que não precisamos mendigar, mas apenas abrir o coração e desejar e buscar intensamente. Deus não quer crentes mornos ou superficiais. Ele deseja filhos cheios do fogo do Espírito, que transbordam da sua presença em cada palavra e atitude. Não aceite uma fé rasa. Não se contente em apenas conhecer sobre Deus. O Senhor nos chama para mergulhar em sua presença, ser cheio do Espírito, viver guiados e transformados por Ele. Esse é o segredo de uma vida cristã verdadeira. Depender diariamente do Espírito Santo que nos sustenta, consola e fortalece em meio às lutas.
O Senhor deseja, meu irmão e minha irmã, derramar o seu espírito não apenas sobre indivíduos, mas sobre famílias inteiras, sobre igrejas, sobre cidades e até nações. O profeta Joel declarou: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isso inclui filhos e filhas, jovens e anciãos, todos sendo despertados para o mover sobrenatural de Deus. Quando o Espírito é derramado, lares são restaurados, vidas são transformadas, ministérios são renovados. O Espírito traz fogo aos cansados, esperança aos abatidos e coragem aos que temem. O mundo pode estar mergulhado em trevas, mas a luz do Espírito brilha ainda mais forte. As notícias podem falar de crises, guerras, violência e incertezas, mas o Espírito nos dá força para permanecer firmes. O inimigo pode se levantar, mas o poder de Deus nos equipa para vencer. Por isso, precisamos clamar: Senhor, derrama do teu Espírito sobre mim, sobre minha casa e sobre a tua igreja. Esse é o tempo de buscarmos mais, de nos rendermos mais, de desejarmos mais. O Espírito Santo está disponível e quem pede, recebe. Quando o Espírito Santo vem, ele não apenas nos consola, mas também nos envia. Ele nos fortalece para testemunhar, nos dá ousadia para falar de Cristo e nos capacita a viver uma vida que glorifica ao Pai. O derramado Espírito não é para ser guardado apenas em nosso coração, mas para transbordar e alcançar outros. Os discípulos, antes de Pentecostes, estavam reunidos em oração, cheios de temor e dúvidas. Mas quando o Espírito Santo foi derramado, eles se levantaram com poder e a mensagem do Evangelho alcançou multidões. Da mesma forma, Deus deseja usar cada um de nós como instrumentos vivos, cheios do seu fogo e da sua unção. O Senhor está procurando corações disponíveis, pessoas que não tenham medo de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Se você se colocar diante dele, ele te encherá até transbordar. Não limite o agir do Espírito, mas abra o coração e permita que ele te use para impactar vidas. Por isso, eu quero te convidar nesse momento a orar, a falar com Deus e a clamar o nosso Senhor. Vamos orar nessa hora. Amado Deus, reconhecemos que não podemos viver a vida cristã em nossas próprias forças. Nossos esforços humanos falham, nossa determinação se esgota, mas o teu Espírito é a fonte inesgotável de poder e graça. Precisamos de ti todos os dias, em cada passo, em cada decisão. Assim como a videira sustenta os ramos, assim o teu Espírito nos mantém vivos, frutíferos e cheios de propósito. Sem ele, nossa fé se torna ritual. Com ele, nossa fé se torna vida, movimento e transformação. Ele nos ensina a orar quando não temos palavras, nos fortalece quando nos sentimos fracos e nos dá esperança quando tudo ao redor parece escuro. Senhor Jesus, derrama sobre nós uma porção fresca do teu Espírito. Reacende em nós a chama do teu primeiro amor, para que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Que nossas vidas reflitam a presença viva do teu Espírito, trazendo luz em meio à escuridão. Senhor Jesus, entregamos nossas vidas completamente ao teu Espírito, que ele nos transforme, nos guie e nos faça viver de maneira que cada palavra, cada gesto e cada pensamento reflita a tua glória. Queremos andar na plenitude do Espírito,
testemunhando do teu amor, proclamando a tua verdade e vivendo em vitória. Que nossas vidas não sejam mais governadas pelo medo, pela dúvida ou pela fraqueza, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Que o fogo do Pentecoste se acenda em nossos corações, em nossas famílias e em nossas igrejas, fazendo de nós instrumentos poderosos para o reino de Deus. Senhor, ensina-nos a depender de Ti a cada instante, a ouvir Tua voz, a discernir Tua direção e a resistir às tentações com a força que só vem do Espírito. Que a nossa caminhada seja marcada pela fé, pelos frutos do Espírito e pela presença contínua do Teu poder. Muito obrigado, fique conosco, nos abençoe e derrame sobre o meu irmão e minha irmã que ora comigo agora uma bênção especial. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se essa oração tocou seu coração, escreva aí nos comentários, amém, glória a Deus, aleluia. Coloque aí o que estiver em seu coração e compartilhe esta palavra para que outros também sejam tocados pelo Espírito Santo. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, aqui na descrição do vídeo tem um link, basta entrar e fazer parte da nossa comunidade. E se você quiser ouvir outras reflexões, aqui embaixo tem várias outras, basta escolher uma, ouvir e receber a sua vitória. Muito obrigado, tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.